Freitas Talau, sou professor de História há 40 anos, sou formada em História e Geografia e hoje estou aqui para fazer um documentário sobre o Vesúvio na Itália. Na verdade, eu fiz esse passeio depois de muitos anos de trabalho em sala de aula, mas não a conhecia. Agora eu tive a oportunidade de ir na Itália e antes de falar do Vesúvio, eu gostaria de falar um pouco sobre a história do povo que vivia lá. Na verdade, eram celtas que viviam nessa região, é um povo que viviam em grupos e eles amavam muito a arte, tinha muitos tipos assim de alimentações que eram feitas por eles, inclusive na região a gente percebeu assim muitas padarias, então na culinária eles eram muito bons. Houve esse desastre, né, essa erupção do Vesúvio em 79, no ano de 79 depois de Cristo, né, e é onde atingiu 3 cidades. Uma das cidades é Pompeia, a outra cidade é Herculano. Herculano, na verdade, ela ficava mais próxima do Vesúvio. Segundo os pesquisadores, eles morreram, inclusive quando houve a erupção, lavras foi caindo sobre eles e foi uma espécie de cozimento, sobrando somente os ossos. Já na Pompeia, até hoje existem pesquisadores e cada dia se descobre alguma coisa a mais pelo fato deles ficarem os corpos petrificados. Então eles continuam intactos até hoje. Nessa visita que eu fiz, eu tive a oportunidade de ver pessoas, cientistas, arqueólogos, ainda nas escavações, fazendo o trabalho de escavação e de estudo nessa região. Ainda existe 22 mil metros quadrados para ser estudado. Nesses estudos se concluiu que esses corpos eles não morreram pelas lavras, mas sim pela intoxicação, né, da erupção da fumaça que caiu sobre elas. Segundo as fotos que depois a gente vai visualizar, as pessoas, muitas delas estão como se estivessem dormindo e outras de uma maneira assim relaxada, como se morreram naturalmente. Isso mostra que eles inalaram essa fumaça e aos poucos foram desmaiando, morrendo, praticamente sem sentir. Todo esse espaço da Pompeia, que é uma cidade muito grande, que fica próximo do Vesúvio e hoje continua povoada, e isso que é mais interessante, eu gostaria de citar, que as pessoas da época não sabiam do tamanho do perigo que tinha esse vulcão Vesúvio. Eles pensavam, era um morro e não sabiam que poderia entrar em erupção. Esse vulcão, o Vesúvio, entrou em erupção em 24 de agosto de 79. Quando aconteceu essa tragédia, foi nesse dia às 13 horas da tarde, onde, segundo os pesquisadores, através dos seus achados, concluíram que era um dia de festa, um dia de preparação para eles assistir um teatro. Existia um anfiteatro muito grande, onde tinha as exposições de animais e inclusive de lutas que eram feitas pelos celtas. Nessa tarde, segundo eles, as cortinas eram de madeira e estavam abaixadas e as pessoas que estavam nas arquibancadas tinham cestas de doces, pães, que era costume deles levarem para o teatro, como se fosse hoje assistir um filme e fazer pipoca. Então eles tiraram a conclusão que eles estavam se preparando para ir assistir uma peça. Segundo os arqueólogos, as pessoas que estavam
próxima ao teatro permaneceram por lá, porque até mesmo não tinha uma visão do Vesúvio, que ficava mais distante. Já em Herculano ficava próxima, só que eles não tinham como fugir. O pessoal da Pompeia tentou correr e muitos deles tentaram sair da cidade. E chegando até ao mar, pegando os barcos, mas não conseguiram se salvar, porque foi tão rápido que atingiu logo a água, o mar e foi destruindo tudo. Como a senhora comentou ali que muitos foram pegos de surpresa, há ainda algum perigo? Existem outros vulcões na Itália que podem entrar em erupção? Tem 3 vulcões na Itália. Um deles é Etna e o outro é Stromboli. Stromboli está em erupção, ele ainda está em perigo a cada instante de explodir. Inclusive, a questão de muitos terremotos na Itália é por causa desses vulcões. Só que Stromboli está numa ilha, a ilha de Sicília. Então fica mais difícil de atingir tanta gente. Já o Vesúvio, ele é de beira de mar, ele é próximo a Pompeia, Nápoles e Herculano. E continua povoada, é uma região inclusive que tem aproximadamente visitantes por ano, de 2 milhões de visitantes nessa área. Dos motivos das pessoas não saírem de lá, porque é um turismo muito forte e é o ganha-pão deles, né? Inclusive numa entrevista, assistindo uma entrevista de um senhor, de um romano, ele dizia que ele não tinha para onde ir, que ele até à noite, cada dia que passa, eles sabem que estão enfrentando um perigo. E que quando ele vai dormir, ele lembra do Vesúvio. Mas eles acreditam que, como em outros lugares acontece tanta tragédia, tanta morte, com armas, com acidente, que eles também correm o mesmo risco, mas que eles não saem de lá. Então, é uma das cidades que é mais visitada pelo fato desse sítio arqueológico muito grande, com muitas, eu costumo dizer, inclusive tenho uma das minhas anotações e fotografias ali, que diz que Pompeia, né, até aqui tá, é um verdadeiro cemitério onde se observa nas pedras vestígios de ossos mortais. Então esses vestígios estão inclusive nas pedras, né, porque morreu 16 mil pessoas nessa cidade. Onde você pisa, você está pisando em cima de vestígios de corpos, né? de pessoas que morreram ali. Então não tem, até inclusive eu consegui trazer uma pedra de lá, uma pedra que vai estar exposta o dia que eu fazer o meu trabalho com os alunos, que tudo é história. Todo esse sítio arqueológico é história viva. E por que se contam essas histórias e que conclusão chegaram? Se não tivesse os vestígios que tem hoje, talvez não teria história. Qual a sensação da senhora em estar pisando ou pegando em mãos essas pedras que é uma mistura vulcânica com ossos, com toda a história daquele momento? Foi uma sensação muito forte a ponto de eu trazer uma amostra, né? Porque eu sempre falo que eu sou apaixonada por história e a história não é só visual, né? Então eu consegui ver, consegui pegar e estou conseguindo fazer algo para trazer para os nossos alunos, para eles poderem entender um pouquinho mais. Os repartimentos que tem das casas tem uma história. Tinha muitos comércios, muita padaria, e as fotos estão aqui que dá para visualizar, né? Inclusive essa aqui é uma das fotos bem importante, onde que mostra as casas onde eles guardavam os mantimentos, inclusive.
E tem uma história assim muito importante que é citada, que Pompeia é uma cidade assim, tinha muita prostituição. Por que eles sabem hoje, uma história de 2000 anos atrás, que tinha muita prostituição? Pelo fato dos desenhos das paredes, né? Muitas cenas assim que mostravam que existia, que era um bar de prostituição. Inclusive pedras com formatos que indicavam assim que ali poderia ter um bar que teria mulheres e tal. Então todos esses relatos que a gente visualiza e conseguiu assim chegar perto e analisar e depois pesquisar mais sobre isso para a gente chegar a uma conclusão. Outra coisa que me chamou muita atenção é as plantações, porque é uma região muito fértil, a terra é muito fértil. Lá eles viviam da oliveira e do vinho, e ainda continua tendo muita oliveira, muito vinho, o marmelo, os romã, né? E isso fez eu lembrar assim de tempo de infância que a mãe mesmo me ensinava, né? Os versinhos, né? Marmelo é uma fruta boa que dá na ponta da vara. Moço que namora com a moça não tem vergonha na cara. Eram os pais que apresentavam os namorados para as filhas. Não, era proibido namorar, né? Alecrim, muito alecrim. Também tinha versinho da minha época que contava sobre alecrim. Alecrim de beira d'água não se corta com machado, se cortar com a tesourinha para mandar para o namorado. Então coisas assim que a gente vivenciou a história e que os antepassados que vieram da Itália trouxeram essa descendência para nós, essa aula de história, né? E a gente pôde agora presenciar. Outra coisa... Essa terra fértil, já estão estudando se tem alguma ligação vulcânica? Do próprio vulcão. Então, a terra é muito boa, muito produtiva, além de ser uma área nobre. Por que eles não saíram de lá? É a área mais nobre, próximo do mar, né? Com uma encosta muito boa, até mesmo o vulcão fez essa encosta. Porque toda a praia da Itália, a maioria tem muito barranco, não é igual a nossa aqui. São muito morro, inclusive o hotel que a gente ficou tinha que descer uma escadinha lá embaixo. E essa parte ali do vulcão, como houve a erupção, ela jogou as lavas e o mar veio mais. Então ficou mais plano. Então é uma área muito nobre da Itália, em Pompeia, né? Herculano, Pompeia, essa região. O vulcão Vesúvio, ele é possível chegar ao topo dele, inclusive vai até uma parte a pé, de carro e depois segue a pé até a boca do Vesúvio. Uma experiência que foi feita e que inclusive tem aí um filme que pode ser vocês acompanhar depois. Nós temos duas imagens aqui do vulcão em erupção, né? E a outra como ele está hoje. Inclusive essa visão eu consegui ter do vulcão quando a gente foi para a Ilha de Capri, no mar Mediterrâneo. Numa altura a gente olhava e conseguia ver o vulcão, inclusive você observa fumaça, né, no topo do vulcão. Ele está adormecido, ele não é um vulcão que está ativo, mas ele pode acordar a qualquer momento. E isso quem mora lá já sabe que pode acontecer isso. Esse outro aqui é uma imagem bem típico mesmo, como que a gente faz a caminhada para chegar até lá. Ele faz o espaço que vem aqui até de carro e depois sobe até o topo do vulcão. Visível, inclusive numa reportagem um senhor diz que ele, da sacada, ele acompanha todo dia olhando e dizendo para que ele permaneça adormecido, para eles poderem continuar vivos. Então, bem importante nos relatos que eu vi, assim, que as pessoas têm medo, mas ao mesmo tempo precisam, têm uma necessidade de morar ali. Então, aqui tem umas fotos muito importantes de ser mostrado, que as ruas continuam ainda intactas. E aqui tem a passagem dos pedestres. E nesses vão aqui, como era utilizado as carroças, inclusive isso aqui é fundo
das carroças passarem. Então as carroças passavam aqui e o pedestre aqui. As ruas continuam intactas até hoje. Outra coisa que chamou a atenção são as fontes de água, inclusive com águas muito boas. Aqui está meu filho, outro colega dele, que pararam para tomar água e muita gente pegava água nas garrafinhas para tomar. Então toda a cidade tem muitas fontes de água. Então achei assim muito importante essa parte que mostra as ruas, que é como está aqui, isso que é uma foto que foi tirado, né? Não é de imagem que foi pego no computador, e sim foi tirado foto lá dessas passagens, dessas ruas, que permanece até hoje ainda em perfeito estado. A região do Vesúvio hoje é um patrimônio mundial da Unesco. Então a Unesco é uma das atrações turísticas mais populares da Itália, né? Então é muito visitada, onde já citei que tem 2 milhões de pessoas por ano que fazem a visita a esse local. Como historiadora, então, para a gente finalizar, como historiadora e apaixonada pelo que faz, qual seria a mensagem que a senhora deixaria para as pessoas que estarão assistindo esse documentário seu? Eu gostaria de dizer às pessoas que assistem esse vídeo que a história é nós que fizemos. Nós somos parte da história, nós somos a história. Tudo que nós guardarmos, tudo que nós hoje cuidarmos, vai ser história amanhã. Se hoje eu guardar esse papel aqui, daqui 50 anos não terá mais esse papel. E esse papel vai ser uma história. Então, que não deixe morrer a história. Se hoje no Vesúvio não tivesse os artefatos que tem lá, inclusive muitos vasos, muito material que foi deixado lá, nós não saberíamos dizer que tempo que foi, que época que foi, por quem que foi feito. Então, muito material que tem lá, alguém deixou. E nós podemos estar fazendo o acervo de muita coisa que é a história da manhã. Faz 40 anos que eu venho colecionando, guardando. Eu tenho 800 peças aproximadamente de peças antigas e que hoje é história, mas um dia ela era uma peça qualquer. Então que vocês preservem a história, que guardem, que cuidem, que o que é velho não é velho, é história.